não tem microfone, cara. Olá, abrindo mais um Painel Regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui pela Santa Cecília TV, diariamente de segunda a sexta-feira. Você assiste também em reprise às 20 horas pela Santa Cecília, pode assistir também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e depois o programa fica disponibilizado no YouTube. Por aqui passam os principais assuntos da região para você ficar bem informado, ter a opinião com conteúdo, emanada sempre dos nossos visitantes aqui, dos nossos colaboradores, dos nossos comentaristas. Eu recebo aqui hoje com muita honra o advogado e sindicalista Uriel Vilas Boas, aqui à minha esquerda. Na ponta lá o colega jornalista Carlos Raton, combativo repórter do Diário do Litoral. À minha direita, o advogado também não menos combativo, Manuel Rogério, sempre aí apresentando representações ao Ministério Público, sempre na defesa do cidadão. E na ponta, a nossa Camila Aloy, que logo vai falar de como você que está nos assistindo pode interagir com o programa. Eu apresento agora aqui os jornais parceiros do Painel Regional, o Diário do Litoral, que traz como manchete hoje: entre sucessores de Cunha, Mansur lidera em ações judiciais. Está aqui uma edição para o Uriel, outra ali para o Carlos Raton. Apresenta aqui também uma edição para o nosso amigo aqui, Manuel Rogério. Outro jornal parceiro, também no mesmo grupo do Diário Litoral, a Gazeta de São Paulo, que traz como manchete hoje: sem tornozeleira, Cachoeira vai para a prisão domiciliar. Carlinhos Cachoeira, que foi preso lá junto com Fernando Cavendish e Adi Assad, além de Cláudio Abreu e Marcelo Abdu, todos presos na operação Saqueadores da Polícia Federal. Está aqui uma edição para o Uriel, outra para o Raton e também aqui para o colega Manuel Rogério. Muito bem, eu já vou aqui cumprimentando o Uriel. Uriel, tudo bom, Uriel? Depende de que ângulo você está fazendo. Com você, meu amigo. Eu diria que está tudo ótimo como palmeirense, mas muitos problemas, muitas questões que nós precisamos enfrentar. E nesse aspecto eu considero o programa muito importante, porque traz as tendências as mais diversas aqui, e isso é importante, dar o espaço para que as pessoas se manifestem. Fico muito satisfeito de participar mais uma vez, ainda mais tendo ao meu lado um jornalista do peso do Raton, um colega advogado, Manuel Rogério. Né? A Camila, como sempre, presente, e claro, a direção do Heraldo. Então estamos muito satisfeitos de participar do programa, mais uma vez. Muito bem. E o amigo aí, cumprimento o amigo Carlos Raton. Tudo bom, Raton? Bem, Heraldo, quero cumprimentar a mesa, Camila, Manuel Rogério, Uriel Vilas Boas, sempre enriquecendo qualquer debate que ele participa. E é um prazer estar aqui, Heraldo, mais uma vez participando do programa. Muito bem. E aqui ao meu lado, aqui, à minha direita, Manuel Rogério. Tudo bom, Manuel Rogério? Tudo bem, Boturão? Boa tarde especial aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com o Uriel, com o Raton e com a Camila Aloy. E você, é claro. Doutorão certamente está nos assistindo hoje. Boturão ficou... O nome dele aqui já está segmentado, mas claro que ele está sendo representado aqui, bem representado por você, Heraldo, que apresenta com excelência o painel regional de todas as tardes. Muito bem. Camila, boa tarde, Camila, tudo bom? Boa tarde, Heraldo. Cumprimento aos companheiros de bancada, Uriel Vilas Boas, ao Raton, Dr. Manuel Rogério, e boa tarde também a você que está em casa. Lembrando que você também pode debater os assuntos que são discutidos aqui em nossa bancada. Basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então pelos nossos telefones que estão sempre à sua disposição. 2 números, né? À sua disposição, 3223-1120 e 3223-7676. Deixe a sua participação, que sempre é muito importante aqui em nosso programa. Muito bem. Como eu disse, por aqui, pelo painel regional, discutimos as principais notícias, não só locais como regionais. E, naturalmente, esta é de abrangência nacional, mas diz respeito também diretamente à Baixada Santista, que é a manchete de hoje do Diário do Litoral, que é a candidatura do deputado Beto Mansur à presidência da Câmara dos Deputados, para um mandato tampão até o final do ano mesmo, né? E
Vem aqui esse levantamento do jornal Estado de São Paulo, que é reportado hoje pelo Diário do Litoral, a respeito de uma série de processos, né, que o deputado responde. Não só ele, como os demais postulantes também ao cargo. Quer dizer, difícil apontar na atual legislatura da Câmara dos Deputados quem não tenha uma pendência judicial. Estamos bem representados, Uriel? Tem um detalhe interessante, eu chamaria a atenção para o seguinte aspecto. Todos os que lá estão receberam voto de um eleitor que teve tempo suficiente para avaliar, conhecer, discutir e votar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos efetivamente criar um judiciário mais ágil, porque por exemplo, eu tenho uma certa restrição à chamada delação premiada. Esses acordos que são feitos para as pessoas fazerem denúncias de maneira a se verem livres durante certo tempo da prisão onde estão. E nesse aspecto eu ressalto exatamente esse detalhe, que a pessoa que é acusada necessariamente não é culpada, ela tem o direito da defesa. Então, que se o judiciário fosse um pouco mais ágil, nós teríamos então a solução imediata e, consequentemente, a pessoa teria espaço para se defender e, se não provado nada contra ele, ele estará livre. Agora, nós pegamos um caso como um candidato que tem 9 ações contra ele. O que ele está fazendo para se livrar dessas ações? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, são os 16 nomes até agora indicados, todos têm alguma coisa. Então nós precisamos avaliar o que nós queremos desses legislativos, dos executivos, e o eleitor tem que assumir o seu papel, não apenas fazendo a crítica, contestando, dizendo que ele vai votar porque não acredita em ninguém, mas sim fazendo um ato consciente para que a gente evite o que nós estamos sentindo hoje no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, algumas câmaras de vereadores, alguns executivos, porque nós queremos um Brasil diferente. Raton, faço a mesma pergunta. Estamos bem representados na Câmara dos Deputados? Estamos, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ler aqui a matéria que, inclusive, eu reportei, né? Acabei pegando a matéria do Estadão, só para completar o que o Uriel falou. São 16, são 9 que têm pendências, né, como o Beto Mansur. O Beto Mansur não responde para o Diário, mas, ó, ele já foi condenado e responde a um processo por exploração de trabalho análogo à escravidão. Ele está respondendo também por crime de responsabilidade relacionado ao período que esteve enquanto prefeito de Santos. Ele tem 2 inquéritos na corte por crimes contra a administração pública. Responde por improbidade administrativa e ainda uma ação por dano ambiental. Preciso te falar, vocês estão bem representados, não? O leitor e o telespectador que avalia. Mano Rogério, os candidatos, não só o Beto Mansur, os demais também têm pendências judiciais e estão ávidos por presidir a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Realmente é lamentável que o povo brasileiro esteja representado por políticos que não escaparam ileso na aferição se há ou não uma ficha limpa. E hoje a gente vê um cargo tão importante, que é a presidência da Câmara dos Deputados, que é logo o primeiro depois da vice-presidência na linha de sucessão para o comando geral do Brasil. A gente vê os candidatos com problemas de inquéritos, problemas que já ultrapassaram a fase de inquérito e já estão na fase judiciária, alguns até que já ultrapassaram até segunda instância, estão já naquelas instâncias extraordinárias, especial, que é STJ e STF. Mas vocês esqueceram uma coisa nessa reportagem, não sei se foi sua, Boturão, mas o Diário do Litoral poderia complementar a matéria do Estadão e dizer que, em relação ao deputado santista, há também processos na Câmara de Santos, que se repousa na mesa do presidente da Câmara de Santos, Manuel Constantino, para ser julgado sobre a reprovação das contas do Beto Mansur. As contas dele foi reprovada, ele recorreu à instância, ao judiciário, ao tribunal, e conseguiu que essas contas retornassem por alegação
de que não houve o devido processo legal e ampla defesa, e essas contas estão aguardando o presidente da Câmara Municipal de Santos colocar em votação para ver se aprova ou não as contas do Beto Mansueto. Não se sabe por qual motivo leva o presidente atual da Câmara hoje, Manuel Constantino, a segurar essas contas, não colocar em votação, mas é fato que quando o prefeito de Santos, as contas foram reprovadas e essas contas foram retornadas à Câmara Municipal de Santos para ser colocada a apreciação dos vereadores. E até agora, os vereadores, eu acho que estão aguardando ser pautado, né? Que quem pauta esse tipo de processo, essas contas do prefeito, é o presidente da Câmara, e realmente essas contas não entrarem em pauta. Agora, o Uriel citou uma questão importante, que é a questão da morosidade do Judiciário. Recentemente nós tivemos a reforma do Código de Processo Civil, que trouxe algumas inovações de forma da celeridade aos processos, e uma das celeridades era você tirar do contencioso judiciário, colocar na esfera em que as pessoas tente uma composição amigável, criando as câmaras de conciliação e de mediação, mas o que a gente tem visto é o judiciário se posicionando ao contrário, dizendo que qualquer tentativa de conciliação é infrutífera, então ele transpassa aquele dispositivo legal da lei que obrigatoriamente exige que tenha uma audiência de conciliação, e já entra logo na esfera do contencioso, colocando a outra parte, iniciando-se o prazo para contestar. Veja que na reforma, o novo Código de Processo Civil, ele dispõe que a contestação ela vem depois da conciliação, ou quando ambas as partes se posicionam que não querem a conciliação, aí sim começa a contar o prazo para a contestação. Mas o que se tem visto é o judiciário argumentando uma questão constitucional, que seria a celeridade da justiça. Ele vem colocando que ele não seria o caso de marcar audiência de conciliação, porque ele já antecipa um fato que nem existiu ainda, dizendo que restaria infrutífera qualquer tentativa de conciliação. O Conselho Nacional de Justiça está criando câmaras setoriais para conciliação e mediação, mas parece que, do jeito que vem se posicionando o judiciário, isso de nada vai valer. Mas eu digo isso porque tem uma questão ambiental que nós estamos muito em cima disso aí, na Lemoa, inclusive foi palco de discussão numa representação ao Ministério Público Federal de uma empresa na Lemoa que invadiu toda uma área de mangue, e numa área que é um terreno de marinha. Isso está já no inquérito civil no Ministério Público Federal, e isso na questão de probidade ou improbidade do setor, se deu ou se não deu a concessão a essa empresa. Mas a outra questão que a gente enxergou nisso aí é a questão ambiental, e essa questão ambiental o Ministério Público já tinha assim surgido, e você veja que isso está no Tribunal Regional Federal desde 11 de 12 de 2012, ou seja, 2012 já está 4 anos conclusos. O Uriel, advogado aqui, sabe que concluso é quando o juiz ele já entende que o processo está tudo saneado, está pronto para julgamento. Então ele chama para si para relatar, no caso do tribunal, relatar e colocar em pauta no julgamento. Está desde 2012 concluso para julgamento, e não se vê um julgamento disso, que é uma questão ambiental importante para a cidade de Santos, porque é uma questão de mangue. Você sabe que mangue é o único local onde não há permissão para aterrar, não há permissão para retirada de plantas, porque o mangue é o que cuida de toda a fauna marítima que existe, que vem ali naquela parte que é a mata ciliar, se reproduzir, se alimentar ou até descansar. Precisávamos avisar isso para o pessoal da Embraporte, né? Sim, a Embraporte é essa empresa não é a Embraporte é outro fato que entrou em discussão também, mas ela apresentou uma área
uma área de compensação que, por sinal, também é matéria de representação, porque ela não cumpriu com essa área que ela se dispôs para que fosse minimizado o impacto ambiental que ela causou. Mas aí, você como estudioso lá do regimento da Câmara, só para a gente concluir aquele tópico da pautação ou não das contas do ex-prefeito Beto Mansur, existe prazo para isso ou não? Não. Ou fica ao critério Fica ao critério do presidente. Ele que pauta, não existe uma exigência de prazo para ele pautar determinados projetos, salvo em questão de orçamento, questão de projeto de iniciativa do prefeito, ou aquelas pautas de urgência, quando acontece que você faz uma modificação no Código Tributário do município e você tem que atender o princípio da anterioridade, que o princípio da anterioridade é quando você não pode aplicar no mesmo exercício aquela mudança tributária. Então, para respeitar o princípio da anterioridade, fica aquela correria. É quando você vê aquelas sessões extraordinárias a toque de caixa. Normalmente no final do ano e extraordinária esperar amanhã. Uriel, essas contas reprovadas tornariam o Beto Mansur inelegível. É o que eu queria comentar. Nós sentimos a seguinte situação. O presidente de um legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem poder tal que determina a pautação desse ou daquele projeto. Quantas petições foram encaminhadas solicitando a pautação de um projeto de cassação da presidenta Dilma? Não sei quantos. Ele escolheu naquele dia, naquela hora, para colocar aquele projeto, porque naquele momento estava havendo uma disputa, uma confusão entre ele e o governo federal. Então, o que a gente percebe, até onde esse legislativo, esse presidente tem tanta autoridade para tomar essas decisões. E mais, e aí é uma preocupação que eu tenho, até onde os vereadores, os deputados, sejam eles estaduais ou federais, os senadores, não podem influenciar no sentido de mudar esse regimento para evitar essa manobra. Ele decide, ele manda, ele resolve. Então são situações, porque um juiz, ele tem a pauta do trabalho dele, e ele não põe esse processo na frente daquele. Não, ele não faz isso. Ele segue uma pauta, segue uma agenda. Então, por que a gente fica na dependência de uma pessoa decidir o que vai fazer no destino de um país como o nosso? É para a gente pensar. E quando você citou a questão do meio ambiente, então, a comunidade, nós precisamos ter mecanismos de urgência em algumas atitudes. E essa do meio ambiente, então, não tem nem o que falar. Nós temos que invadir aqui, tirando aquela coisa lá que invadiu, para preservar o meio ambiente, que vai preservar a nossa saúde. Raton, muito poder na mão de um presidente de Câmara para segurar um projeto dessa magnitude. A Câmara de Santos mostra vergonhosa em uma série de projetos, né? Esse aí é um deles, né? Mas assim, a gente vai cobrir um pouco, a gente cobre a Câmara, a gente vê os tipos de trabalho que são apresentados, o que realmente é a favor da população, são mínimos, viu, Heraldo? São mínimos. Congratulação, porque o amigo. É uma vergonha, A Câmara de Santos precisa ser revista, eu acho, do meu ponto de vista, seja pelas urnas, ou seja pela maneira de atuar, né? Mudança o Uriel falou, mudança de critérios, de procedimentos, enfim, tem que mudar. Do jeito que está, não dá. Mas eu queria só discordar um pontinho só, Uriel, quando você fala que haveria uma necessidade de mudar o regimento de forma a tirar o poder do presidente. Eu penso que eu vejo na Câmara Municipal um palco de muitas discussões e de pensamentos heterogêneos. São várias pessoas pensando diferente e às vezes é preciso que seja dado o poder a essa pessoa, para que ela coloque ordem na casa. Para isso que serve o presidente, colocar ordem na casa. Agora, o que está faltando é que essa pessoa que está investida no poder de presidente ter caráter. É o que nós comentamos aqui no programa anterior, da semana passada. O que nós estamos precisando é reforma de caráter, não é reforma política, não é reforma tributária, não é reforma sindical, reforma trabalhista, reforma de caráter. Se cada um, quando for fazer
aquilo que está investido no poder para fazer, fizer pelo bem de uma coletividade, eu acho que o final, o objetivo vai ser alcançado, vai ser bom para todo mundo. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho. Muito bom, já de retorno aqui ao painel regional. Camila, já participações aí dos telespectadores? Sim, elas, sim. então. O Valdomiro Trento fala ao Raton assim: a eleição do presidente da Câmara para o mandato tampão não levará a lugar nenhum, a não ser velhos e mesquinhos interesses. O senhor entende que necessitamos de uma reforma política e eleitoral com cláusula de barreira de 10% e após 2 eleições poderíamos implantar o parlamentarismo? Eu acho que tem que ter uma reforma política em todos os sentidos, eu concordo com o que ele falou. Parlamentarismo, não sei se ainda o país, né, tem condições de ser dessa forma, mas reforma política, com certeza, tem que ser feita imediatamente. Aliás, devia ser feita já há um tempo atrás, né? Os governos, tanto do PT, não conseguem fazer isso, votar isso aí. Tem que ser votado isso urgentemente. Eu acrescentaria que nós temos um sistema parlamentarista, sim. Quem manda no país não é o presidente da República, é o parlamento. Tanto é que o Temer, quando assumiu, ele fez negociações tais que colocou no seu governo os ministros indicados pelo parlamento, para que os interesses do governo dele tramitassem no Congresso Nacional. Então, e aí uma outra questão que me chama a atenção também, para que existe vice-presidente no Congresso? Caramba, se o presidente morreu, renunciou, saiu, o vice assume. Isso é uma coisa óbvia. Quer dizer que vai ter uma eleição agora para presidente. Então, para que o vice, o secretário? É uma coisa, esse Brasil brasileiro é diferente em tudo. Numa situação dessa, parece-me que o que existe é sempre interesse outro que não interesse da nação. Mas dos legislativos é assim, não é? A vacância do cargo, por qualquer outro motivo, não automaticamente não Então, leva à condição de... Para que o vice? Então, se você acha estranho o vice, imagine na Câmara de Santos que nós temos o primeiro e o segundo vice. Aliás, um fato curioso, quando da morte do ex-presidente da Câmara, sim, o Marcos Leoz... é um mandato tampão também. Pois é, o primeiro vice-presidente já se arvorou e já achou que ia sentar na cadeira principal. Sim. Isso é um fato Porque que está registrado lá e que causou até uma certa indignação a ele. Ele pensou, poxa, mas eu sou o primeiro vice, por que não assumi? em cada estrutura sindical, o regimento, o estatuto, consta presidente, vice, substituirá o presidente nos seus impedimentos. Ora, houve um impedimento, o Cunha não assumiu. Quem votou no Maranhão na eleição passada? Como fica agora se quer impedir que ele assuma? Votaram na chapa. Na chapa. Consequentemente, então tem que tirar a chapa toda, e não apenas o presidente. Tem que mudar o regimento, então. É claro, Uriel. mas aí é que eu faço questão eu insisto nesse aspecto. O povo brasileiro precisa assumir o seu papel. Quando a gente vê uma Câmara Municipal discutindo problemas de interesse do município como um todo, não aparece. Agora, você vai discutir uma questão relativa a uma rua, a um bairro, às vezes aparece um grupo. Então, nós temos mecanismos que poderiam ser utilizados de modo a que a gente se valorizasse. Associações de moradores, grêmios estudantis, sindicatos, e aí eu falo patrão e empregado também. Todos, conselhos, nós temos 27 conselhos municipais, saúde, educação, transporte, 27 conselhos. Ora, se isso aí faria com que o prefeito, o governador, o presidente sentisse que a comunidade está organizada. Não adianta apenas reclamar. Ontem eu mandei uma pergunta para cá, parecia uma provocação, mas não. É que a gente sente no dia a dia a necessidade de fazer com que a comunidade demonstre o seu interesse e não apenas um desabafo emocional. Porque xingar, gritar, falar sozinho, não adianta nada. É preciso que a gente ache esse debate, essa discussão, e eu gosto do programa exatamente por isso, pela colocação de pessoas de posições políticas diferentes que têm o direito de falar, mas têm que ouvir. Eu tenho que ter adversários, não inimigos. Isso é a sociedade que a gente precisa. Muito bem. Puxando a discussão um pouquinho para cá, Raton, você que tem acompanhado, tem feito essas matérias, essa ação começou como ação popular e já virou também uma representação do Ministério Público
acerca de uso de determinada cor pelo prefeito de Santos? Novidades? Não, ainda não virou uma representação. Automaticamente tem que ter um parecer do Ministério Público quando uma ação popular entra, né? E o promotor entendeu que tem pertinência a ação popular promovida pelo Nobel Soares com relação à cor verde aqui de Santos, né? Inclusive ele pede que a prefeitura mande uma série de documentos a respeito disso, né? E dá um parecer favorável à tramitação. E é o mesmo promotor, é o doutor Eduardo Antônio Taves Romero, é o mesmo promotor que entrou com uma ação civil, ação de improbidade administrativa contra o prefeito sobre a questão dos chequinhos em Santos. É porque a lei que dispõe sobre a ação popular, ela exige a manifestação do Ministério Público como parecer, e se o próprio autor da ação desistir, o Ministério Público assume a titularidade da ação. Agora, eu particularmente, eu não vejo um problema para a cidade, essa questão de cor. Acho que a cidade tem outro tipo de problema. Acho que nós temos outras coisas maiores, como essa questão ambiental que eu acabei de citar. Isso é um prejuízo realmente para a nossa cidade. Então, quando a gente perde um pouco o tempo que nós temos para dirigir para a questão de cor ou pormenores, com toda a desculpa, eu acho de uma pequenez que não é pertinente no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente tem que dirigir as nossas forças para coisas maiores. E eu volto a falar para essa questão ambiental, porque Santos é uma cidade que ela já perde muito com o porto. Empresas que vêm se instalar no porto não respeitam a cidade, não dão contrapartida à cidade, não tem uma empresa instalada no porto que pague IPTU ao município. Ou seja, a empresa se presta para aturar poluição de particulados no ar, que é o caso aqui da Ponta da Praia. Você vê que acabou de ter a licitação e outros contratos foram já renovados por 30 anos, ou seja, o pessoal da Ponta da Praia que mora ali próximo ao porto vão continuar colocando o dedo na janela e tirando aquela coisa preta. Então, por isso que eu digo que há questões de maior pertinência para a gente, e quando o município tiver em grau de excelência, vamos se preocupar com cor. Então, mas eu queria só para orientar, Raton, nós já tivemos governantes condenados exatamente pelo uso de cor em próprios municipais. Isso é um dado, e eu queria falar para o Manuel já o seguinte: você tem razão, tem coisas mais importantes do que a cor, inclusive para o prefeito pensar, não é verdade? Do que ficar botando cor verde em tudo quanto é lugar. Né? Tem que pensar em coisa mais importante que você falou, cuidar mais da população, né? Coisas mais importantes do que a cor. Então, o prefeito disse que aliás, os taxistas que pediram. Então, é aí que está. O promotor acabou de anexar uma matéria do Diário do Litoral falando que na época não foi nada que os taxistas pediram, nada. Na verdade, foi imposto uma cor verde a eles, né? Na verdade, para envelopar o carro todinho, não é só essa faixa verde que tem, era para envelopar o carro todo. Eles que não concordaram, eles não estavam preocupados com a cor verde, azul, mas era para envelopar o carro todo. Eles que não concordaram, falaram assim, não, no máximo uma faixa. Agora você tem razão, o prefeito tem que se preocupar com coisa melhor do que a cor, né? Fica botando hospital verde, posto de socorro verde, carro verde, ônibus verde, né? Praça verde, azul. Então tem que se preocupar com coisa melhor do que isso. E vou dizer mais. Nós fizemos uma matéria recente, foi minha, por sinal, que se gastou em 2014 com publicidade e propaganda, que inclui a cor verde, né, nessa 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Aliás, 7,5 com propaganda, 8,5 com propaganda e 7,5 com assessoria de imprensa. Agora eu acho curioso. Até o diário oficial, para revisar e para digitar, se faz um contrato sem licitação com a Prodesan. Você sabia disso, Manuel? Agora, Raton, eu vejo essas cifras extraordinárias aí, 7 milhões, 8 milhões, não sei quantos milhões, mas também automaticamente vejo também colegas de empresas jornalísticas reclamando de que há diversas faturas em atraso, quer dizer, não paga.
Não paga para quem? Pois é, não paga para quem publicou os anúncios da prefeitura. Bom, aí é outra questão. Né? Olha, Você fala tanto de dinheiro? Eu tenho a impressão que o eixo da questão em relação a esse problema não é a cor verde. São 30 mil exemplares de segunda a sábado e você poderia perceber... Mas esse é um tópico apenas, né? 30 mil. Falando do Diário Oficial. E eu me está no município inteiro. Eu estava me referindo, nesse caso, ao Diário Oficial, porque até então, até entrar a ação do Nobel, a decisão judicial, era uma questão de propaganda, sim. Os textos eram propagandas, fotografias, informações. Estamos aqui no meio, não sei o que, tem aí, assim, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Tem encarte do Diário Oficial propaganda. Tem propaganda. Mas aí são programas, né? Também vai fazer? Todos os governos a informação sim, mas eu estou me dizendo que está fazendo uma rua tal, lá no meio está sendo um calçamento. Precisa gastar... colocar num jornalzinho, com toda a ênfase, fotografias, chamando a atenção. Mas tem que noticiar. Eu recordo muito bem, na época do Justo, o que tinha era o Diário Oficial normal. Quando entrou o governo Telma e depois o governo Capistrano, que se instituiu essa questão, que se instituiu, aí sim se instituiu essa questão do, aí um governo vem outro, vai seguindo. A gente tem que dar essa... Não, tem a ver também com a Constituição Federal, que se dá publicidade, né, aos atos oficiais. Sim. Se você vai assaltar uma rua, se você vai construir um pronto-socorro, eu acho que você tem que dar ciência, né, à população que está gastando tanto com aquele empreendimento, em tal lugar, assim. E se você tem um diário oficial para isso, eu acho que você pode dar notícia seca a respeito disso. Pena que nós não tenhamos aqui, nesse momento, algum diário oficial, porque a gente ia perceber que, na verdade, o que está saindo hoje é correto. O que está saindo hoje é a informação correta. Agora, o detalhe chamando atenção, porque na rua tal, não sei o que, foi feito isso, foi feito aquilo. Não, aí eu discordo. Porque é caracterização de propaganda, chamando a atenção para o governo, e aí não é correto. Ele leva vantagem sobre... São 30 mil diários. É muito jornalzinho. É muito jornal. E gostaria até de, por curiosidade... 10% da população... eu gostaria que o vereador Banha solicitasse, através de requerimento, quantos jornais desses estão voltando a cada dia para ser jogado fora. Porque a população não pega assim como se imagina, não. Se fosse uma distribuição de casa em casa, mas não, ele coloca nas bancas de jornal. Não, por incrível que pareça, eu já presenciei várias pessoas indo na banca e pedindo o Diário Oficial para ler. O que eu quero dizer, em que pese a opinião dos colegas aqui de debate, o que eu quero dizer é o seguinte: diante do que nós estamos vivendo, da realidade, do contexto que estamos vivendo, isso é um pormenor que não faz diferença nenhuma para o nosso cotidiano. Essas são questões de opiniões. Eu entendo, legal, o Diário Oficial relatar o que está fazendo e ter à disposição da população. Vocês entendem que seria uma propaganda. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, tirando essa divergência de opinião, nós temos vários outros problemas que aí sim a população tem que ficar atenta e fazer o que você falou, participar e cobrar. Aí nós temos que fazer isso. E isso cabe a todos nós aqui da mesa e a todos os nossos telespectadores. Eu também divirjo um pouco da opinião do Uriel. Eu acho que o governo tem que dar sim publicidade, tem que noticiar aquilo que está fazendo e mais ainda, até mesmo servir para o reclamo da população. Nós temos aí uma ouvidoria, que muitos reclamam que a ouvidoria também não funciona, mas defendo que o Diário do Município divulgue realmente os atos do governo, o que está sendo feito, o que vai ser feito. Vejam bem que eu não estou contra o diário em si e a informação do que vai ser feito. O que eu estou discutindo é a forma como está sendo colocada. E a forma como estava sendo colocada caracterizava nitidamente não informação pura e simples,
mas uma publicidade dos atos do governo. Até porque nós temos campanhas de saúde pública, campanha de vacinação, enfim, uma série de coisas, né? Porque também, se você só jogar o que é oficial, causa um desinteresse. Aquele que não... A programação cultural, enfim. Por exemplo, eu compro Diário do Litoral, é R$1. É um preço módico. Eu acho que o jornal, porque tem isenção, esse papel tem isenção não, tem imunidade tributária. Então, por isso que ele é barato. Eu não compro aquele mais caro, mas esse eu compro. Como eu gosto também de ler o Diário Oficial, então eu acho que é um atrativo essa coisa de você falar de algo mais além dos atos oficiais, porque senão a população fala, nem quero ler isso, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí então vou acrescentar mais um detalhe. Eu não estou sendo provocador, estou colocando a questão que eu entendo da importância. Tudo isso aí tinha que ser discutido a partir da organização, não é do síndico não, a organização do bairro. Então se as associações de moradores, eu lamento que o bairro onde eu moro não temos associação funcionando, está desligada. Então, se a associação de moradores faz uma reunião por mês, que seja, faz uma pauta das questões relativas ao bairro e tem como encaminhar através dos vereadores, através dos conselhos. Isso faz com que o poder público tenha um mapa da cidade e, consequentemente, facilita a implementação dessas obras, a implementação dessas questões. O que não acontece hoje. Hoje é improviso. Hoje eu tenho uma reclamação porque no meu bairro tem um buraco, eu telefono não sei para quem, falo não sei para quem, peço para o Raton colocar no Diário do Litoral, é Uriel. E aí? É um desabafo emocional. Eu passo, se eu junto vários moradores, sentar, vamos discutir o que a gente pode fazer, né? A coisa muda de figura. Para encerrar esse bloco, Raton, rapidinho, defende ou não defende a existência do Diário Oficial? Eu defendo. Oficial até como canal de notícia para eu defendo, até porque eu fui diretor de Diário Oficial no Guarujá. Eu defendo. A forma que está sendo feita tem que ser reavaliada. Isso eu concordo com o Uriel. A forma como está sendo feita tem que ser avaliada. Não é possível que de uma hora para outra, só por causa de uma ação de verde, vire preto e branco. Alguma coisa está errada aí. Essa questão da... Isso eu falo com total liberdade de falar isso para você e para os telespectadores, porque eu já dirigi um Diário Oficial. E no tempo que eu dirigi em Guarujá era assim. Entrava tudo que era oficial e se sobrasse espaço, a gente acrescentava com matérias informativas para a população, de serviços. Serviços. Lógico, com toda a linguagem jornalística, com a fotografia técnica, lógico, para atrair o leitor. Mas assim, se tivesse 10 páginas e a primeira e a última, a única página, a primeira e a última que seriam para matérias de informação, seriam essas duas só. A gente não acrescentava mais 15 para botar matéria da administração. Entendeu? É assim, o critério era esse. Primeiro entrava tudo que era oficial e se sobrasse espaço, colocaria matéria jornalística. Nós vamos marcar qualquer dia, Uriel, um programa especial para falar da representatividade de bairros, porque o que a gente vê aqui em Santos também são dirigentes há 30, 40, 50 anos, que na verdade são verdadeiros cravos eleitorais de dirigentes que passam de todas as matizes políticas. Vamos para um break e a gente já volta. Já de retorno para o terceiro e último bloco aqui do painel regional. Camila, participações? Sim, o Custódio Fernandes diz assim: pensei que parlamentarismo fosse diferente, com o primeiro-ministro, o presidente e os parlamentares, que são o Congresso. Que nessa situação de parlamentarismo não precisaríamos de todo esse processo que passamos para destituir um presidente, assim como outros cargos municipais, estaduais e federais. Acho que foi em relação ao comentário que o Uriel falou no bloco anterior, né? Eu posso dizer para o Custódio que eu entendi o que o Uriel falou. Ele quis dizer que o conteúdo é de parlamentarismo, não na forma de dissolução, que é o parlamentarismo puro, que é essa questão da dissolução, mas o conteúdo, porque o presidente ele precisa de colocar suas ideias sob a apreciação da pluralidade de ideias do deputado. E no parlamentarismo o presidente é intocável. Crise, muda o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, como agora na Inglaterra. E o presidente não governa, né? O governo é o primeiro-ministro. Exatamente. Mais participações, Camila? O Cosme Santos, da Areia Branca, diz a Uriel e os convidados: no Brasil, nós tivemos investigações sérias e sem ter pessoas que interferissem na justiça. Teríamos ex-presidentes, ex-deputados federais, ex-senadores, todos presos por enriquecimento ilícito e várias outras corrupções. Eu não gosto de generalizar, colocando dessa forma que todos os políticos, todos os presidentes, todos quem quer que seja. O que nós temos que entender, e isso eu fico satisfeito, que nós temos hoje no Brasil,
a investigação que nós não tínhamos. A Polícia Federal hoje, sem dar um tiro, faz investigações, prende culpados e não apenas classe política, também empresários, coisa que não acontecia antigamente. Isso não era comum no Brasil. Basta ver que tem um deputado federal, tem um processo de 1991 e ele não foi preso. Ele continua aí como deputado federal. Então, o que a gente tem que interpretar é dessa forma. E com isso, nós estamos buscando, e eu espero que a Lava Jato não pare, não termine em 2003. Que ela siga um pouquinho mais para vermos algumas novidades que vão surgir por aí. Eu vou aproveitar a pausa aqui que deu para a pergunta dos telespectadores. Vou mandar um abraço aqui para o amigo Lulinha, do Porto, que é um assíduo telespectador do Painel Regional. Tá certo, mandou aí um abraço. Deixa eu fazer aqui uma provocação para o Raton. Raton, seu jornal hoje traz aqui, MP denuncia 9 por compra de trens nunca usados em São Paulo. Envolvimento aqui, né, de pessoas ligadas ao governo de São Paulo. Ao governador, Geraldo Alckmin. O governo de São Paulo, né? Governo de São Paulo. Você sempre diz que as investigações só miram no PT, na presidente Dilma. 26 trens do metrô, 615 milhões parados, né? 26 trens que nunca foram usados. E é verdade, as investigações no PSDB nunca vão para frente, fica só na denúncia e não sai disso, né? Até agora, quanto tempo que o Alckmin está e o governo PSDB está indo em São Paulo? 20 anos. Né? Há 20 anos. Tu já viu algum deles ser condenado por alguma coisa, não? Já. Afastado? Qual? Tem gente que já foi afastado. Não foi nada. É o Ministério Público, né, meu amigo? É o Judiciário do Ministério Público. Investigou, tem indício, tem comprovação? Então sentencia, ué. Pois é. Então, agora, o engavetador continua, né? Não é melhor ou pior se é de partido A, partido B, ou se é ligado ao grupo A, ligado ao grupo B. Eu acho que se gestor público não aplicou bem os recursos ou se prevaleceu desse, tem que ser punido com rigor da lei, mas não tem que ter condescendência nenhuma. Eu também acho, mas com o PSDB tem um favorecimento violento, até na mídia. Né? Eu sou jornalista, eu sei. Até na mídia tem um favorecimento violento quando fala assim, Alckmin. Aliás, quando o Alckmin vem aqui em Santos, ele conta a piada do Santos e não. Se você perguntar isso hoje, se ele viesse aqui em Santos, perguntar sobre o segredo do metrô, ele não te responde. Ele é blindado o tempo todo, não responde nada que se pergunta e fica falando se o Santos vai jogar, essas coisas que ele gosta de falar aqui em Santos, todo mundo fica aplaudindo. É isso que acontece aqui em Santos. Uriel, malfeitor tem bandeira ou camisa? Olha, usa. Muitos deles usam bandeira e camisa, denegrindo a imagem do clube. Felizmente não usam bandeiras verdes nem camisas verdes. Mas o que a gente tem que interpretar é que eu acho curioso quando se fala alguma coisa do governo federal, você indica a pessoa e geralmente o presidente. Quando diz alguma coisa relativa ao governo do estado de São Paulo, você indica o secretário ou ex-secretário. E mais ainda, o presidente da Assembleia Legislativa foi envolvido no processo da merenda escolar. Criou-se uma CPI a partir de quem? A partir de um deputado estadual do PT. Quantos são do PSDB que estão julgando ele? São 8 e 1 do PT. Quer dizer, 8 que apoia o governo Alckmin. Apoia o governo Alckmin. Então vão julgar o... Exatamente. Você vê. E mais ainda... Mas a maioria na Assembleia é PSDB. Claro. Então, e aí mas é aquilo que você falou no começo. Se estão lá, é porque o povo votou. Claro. Não é? Claro. A gente tem que assumir também, e isso é um detalhe que nós temos que ter sempre claro. Nós temos que assumir o nosso papel. É comum, às vezes eu brincando, pergunto a uma pessoa, quem é o vereador do seu bairro? Ele fecha a cara e não sabe responder. Em quem você votou para vereador? Não me lembro. Quer dizer, coisas diretas. O vereador está diretamente com ele. Será que está chegando a época da gente falar em voto distrital? Não é? Para pensar não foi aprovado nessa mini reforma, né? Não foi aprovado. Não passou. Não. Manuel Rogério, o papel do Ministério Público, o papel institucional é exatamente apurar denúncias, né? É um poder... Tem que estar atrelado a governos. É um poder, dever do Ministério Público. De denunciar. Esse binômio mesmo, poder, dever de reclamar a coisa pública. Ele é titular do direito público, o direito da coletividade, o interesse público. Vocês podem falar o que for, se há questão partidária do PSDB, se tem envolvimento do governo Alckmin ou não tem envolvimento do governo Alckmin. Eu não vou entrar no cerne dessa questão,
porque eu não tenho acesso aos autos. Agora, uma coisa ficou clara, gastou-se 615 milhões nos trens e lá passou na televisão isso aí, mostrou na televisão os trens abandonados desde 2011. Perderam a garantia. Para que comprou trem em 2011 se não tinha onde eles andarem ainda? Se não tinha linha ainda. Se não tinha linha. Então isso é um desprezo, como cita bem o promotor na ação, é um desprezo com o dinheiro público. Ainda mais a gente vendo as dificuldades. Você anda pela rua, você vê as pessoas com muita dificuldade, pessoas pedindo dinheiro, mendigando, e pessoas desempregadas e gastando, e você vê o poder público gastando 615 milhões para deixar parado no local. É claro que subjetivamente está implícito aí um interesse maior que não é o público. Antes de falar, eu quero citar a carta na tribuna do leitor hoje que fala da Artesp. A Artesp fez uma carta da tribuna do leitor e criticando o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, porque foi o autor do artigo publicado Tribuna Livre no jornal A Tribuna, criticando, dizendo que tudo que ele está falando do Ecovias não é correto. Já bem, veja que pontos nós chegamos. A Artesp, que é a agência reguladora que tem o dever e a atribuição de fiscalizar a Ecovias, está indo ao jornal, na tribuna do leitor, para criticar um vereador que foi defender os interesses da população, falando dos problemas que a gente tem na Ecovias, e esse problema é notório, todos nós sabemos que existe. Não adianta a Artesp escrever isso, que não vai adiantar nada. Agora, o que vai adiantar é a gente ver que a Artesp não está cumprindo o seu papel de agência reguladora. Ela está defendendo aquele que ela teria que fiscalizar. Isso sim é errado, isso cabe também uma ação do Ministério Público. Agora, eu queria falar para a mesa aqui, olha que coisa engraçada, 615 milhões com trens parados que vão precisar passar por manutenção e estão perdendo a garantia, correto? E as balsas daqui das travessias de Santos, Guarujá e Bertioga, sucateadas, paradas. Tem quem é de Santos, pode ir na ponta da praia agora, vai ver uma balsa, uma catamarã que transporta o pessoal de Vicente Carvalho para Santos, sem motor lá, parado na ponta da praia, por falta de manutenção. Sem motor, está parada, já há mais de 15 dias lá parada. Então, para isso tem dinheiro, e para melhorar o sistema de travessia da Baixada aqui, não tem dinheiro. Está aí que você que não é o Ministério Público, mas que contribui para a nossa sociedade, trazendo no palco das discussões os problemas que vive a nossa região, está aí. Acho que entrar em contato com a assessoria de imprensa da Artesp e falar assim, ora, vocês não estão cumprindo o seu papel, que é a atribuição que foi criada por lei para fiscalizar, estão defendendo a Ecovias contra o vereador que foi reclamado da Ecovias. E essas balsas que nesse texto o vereador Banha critica também as balsas. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Por favor, você como assessor, como imprensa, por quê? Indague a Artesp. Aliás, a gente só vê o nome dessas agências quando se trata de aumento de tarifa, né? Parece que elas estão lá a serviço das concessionárias e não do usuário do sistema, do usuário de um serviço de telefonia, enfim, dessas várias agências reguladoras. Parece que são braço das empresas concessionárias. É uma coisa muito que estarrece a população. E você lembrou bem, Heraldo, você lembrou bem. Além de esse serviço porco, que é o serviço das balsas, porco, ainda aumenta o valor da tarifa. Tivemos um aumento agora, né? Então, enquanto tem trem parado em São Paulo, né, com o dinheiro público jogado pelo ralo, aqui as balsas não funcionam. Né? 615 milhões, se fizer uma conta boa, acho que daria para deixar as balsas a travessia gratuita. Não dá? Opa! 615 milhões em 2011. Sim. Hoje, quanto estaria valendo? Circular E sair, atualizar esses valores? Desses 26, como se diz, o metrô, esses trens agora, 26, 9 vão começar a circular em setembro. Aliás, e aí que a gente verifica a falta de planejamento na aplicação do serviço público.
E nós temos aqui, se a gente vai falar em planejamento aqui, a gente lembra... Eu só vou Aliás, só um detalhe. Volto a tocar nesse assunto novamente, nós falamos no programa anterior, eu volto a falar nesse programa. Parece que a travessia das Balsas é um problema só de Guarujá. E é o de Santos também. Sim, é de E o prefeito de Santos, que tem aproximação com o governador, tem que cobrar, quando o governador estiver aqui em Santos, cobrar essa questão das balsas. Ele não cobra. Não cobra. Então parece que é um problema só de Guarujá, é um problema de Santos também. Muita gente trabalha lá e vem trabalhar aqui também. Então eu não vejo Santos como, parece que é problema de balsa, Ariel, é só problema de Guarujá e de Betiosa. Seria importante que as pessoas tirassem uma conclusão. A Artesp, ela fala nessa matéria, mas isso não é problema da Ecovias, isso é problema de segurança pública. Bom, vamos imaginar o governo do estado de São Paulo, um corpo. Então você tem um braço, você tem uma perna, você tem um cérebro, você tem um coração. São órgãos que compõem o governo do estado. Não tem cabimento um órgão defender ir contra um pleito de um vereador da Baixada Santista que beneficia o contribuinte, porque dizendo que isso é um problema de segurança pública, é problema do outro órgão. Não é o problema da mão direita, é o problema da mão esquerda. Mas quem manda na mão direita e na mão esquerda? É o cérebro, é o que compõe o corpo, é o governo do estado. Será que a Artesp se preocupou, por exemplo, com o abrigo de ônibus lá que desabou? Será que ela faz fiscalização desses abrigos de ônibus? Ela teria que fiscalizar as empresas. Será que foi feito isso? Então a gente conclui diante dessa discussão que o que manda é não ficar calado. E a Artesp não ficou calada em relação ao artigo do Banha. E pegou um espaço até quase do tamanho do artigo. Então, até nisso eles são hábeis. E é uma questão que nós também temos que pensar. Não dá para ficar calado assistindo as coisas acontecerem. Foi muito importante a Artesp se falar, mas que o Banha deu troco, deu retorno. E o jornal, por certo, vai dar espaço para ele também de novo, através de carta, xingando a Artesp, mostrando onde ela errou. Mostrar só, não precisa xingar não, né? Muito bem, nós estamos encerrando mais essa edição do Painel Regional. Quero agradecer aqui ao Uriel. E desde já renovo o convite para que venha em outras oportunidades, também ao colega Carlos Raton, também para que venha aqui abrilhantar o programa com as suas reportagens, com os seus posicionamentos, enfim. Também ao Manuel Rogério, que já é habituê do programa, já é comentarista aqui, sempre presente com a gente, e cumprimentar também a Camila lá na ponta. Agradeço a vocês pela audiência e amanhã estaremos novamente aqui. Boa tarde.